Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao Belu. Eu sou a Fernanda e hoje nós vamos fazer uma leitura para os signos de terra. Touro, Virgem, Capricórnio, maio de 2025. Não que isso faça diferença na nossa leitura, mas a data só para a gente se situar, né? É sempre bom lembrar que as leituras são atemporais, a gente está falando de energia e autoconhecimento. Então, não tem validade, né? Quando a gente acessa a energia, a leitura, é o momento correto. Então, vamos lá? Vamos conectar nossa mesa para trabalhar em segurança. Me conecto agora aos mentores do tarô, a egrégora dos oraculistas, a egrégora de autocura. E alinhada à minha presença divina, eu sou, aqui e agora. Apelo à espiritualidade maior para transmitir essa mensagem de forma clara, honesta e sincera. Assim é. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, né, que tem acontecido nos vídeos e eu estou tentando contornar, mas eu não vou mais tentar contornar. Numa certa altura da leitura, dependendo, o vídeo está trocando de cor, tá? E eu não acredito em coincidências, então é porque tem que ser assim e eu não vou mais tentar contornar. A gente está fazendo as leituras no tom violeta, né? Mas ele passa por azul, às vezes até um rosa. Então, vamos deixar rolar. Tá certo? Então, vamos lá. Signos de terra, touro, virgem, capricórnio. Fala para nós, tarô, quais são as energias. Signos de terra, touro, virgem, capricórnio. Fala para nós, tarô, quais são as energias. Para os signos de terra, hoje são 14 de maio. Essa leitura vai sair bem tarde hoje, mas assim é. Crescimento, desenvolvimento, cultivo. Tem uma prosperidade aqui para os signos de terra, uma interrupção. Sugiro sempre, né, pessoal, procurem assistir as leituras do seu ascendente, Lua, Vênus. Às vezes as leituras do nosso ascendente, da Lua, Vênus, falam muito mais conosco do que com o signo solar, tá? Então é interessante buscar mais informações até para trabalhar melhor os arquétipos, tá? Fluir, ansiedade, idealização, stop, pare. E aqui tem a consciência e a morte. Ai. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte aqui. Tá faltando um pouco de consciência de vocês do que fazer, como deixar fluir. Talvez a ansiedade aqui, do que vai ser o meu amanhã, como é que vai acontecer, eu esteja interrompendo. Eu mesmo esteja trazendo uma perturbação para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Outra coisa que pode aqui junto com a ansiedade, a idealização. Eu colocar situações de uma forma inalcançável já para me auto-sabotar. Tipo, eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro amarelo, né? E aí eu estou colocando limitações. Eu posso ser feliz sem o carro amarelo. Então, essas idealizações, essas fantasias nossas, às vezes elas mais atrapalham do que ajudam. E a gente tem condicionamentos que nos levam a idealizar coisas de uma forma inalcançável para dizer para nós mesmos que nós não somos fracassados, aquilo é que é inalcançável.
Nós é que não soubemos fazer, aquilo é que é inalcançável. Nós que não nos sentimos merecedores de ter aquilo que é inalcançável, entende? E aqui pode ser alguma coisa nesse sentido que esteja perturbando o crescimento, o desenvolvimento que vocês estão cultivando, e eles estão pedindo para parar. E aqui eu tenho a morte e o medo, ó, de confiar nos outros, inclusive estou me protegendo de situações aqui tem muita sombra, tá? Então é preciso transformações profundas aqui, finalizar situações aqui, parar determinadas coisas. Eu sugiro aqui uma meditação, tá? 1, 2, 3, 10 meditações, de 5, de 10, de 20 minutos, o tempo que vocês acharem interessante, sobre aquilo que vocês estão querendo cultivar, fazer florescer, desenvolver aí, tá? Porque a coisa está na mão de vocês, mas vocês, com o medo, com a vergonha, com a culpa, com a idealização, com a ansiedade, estão impedindo a situação de fluir, tá? E nessa pegada, se vocês continuarem assim, pode perder o tempo da coisa aqui, entende? Interessante essa leitura. Muita informação, eu achei, tem muita ansiedade aqui, de fato. Outra coisa que vem aqui, ó, eu colocar na mão do outro, né? Não dá, não sei, não posso, não consigo, porque o outro não deixa, porque o outro não colabora, porque o outro não é meu parceiro. As coisas dependem única e exclusivamente de nós, né? O outro, muitas vezes, na maioria das vezes, está aí como nosso espelho, para espelhar os nossos medos, as nossas limitações, as nossas incapacidades. E a gente precisa perceber isso para superar, né? E a gente só vai conseguir fazer esse trabalho de superação reconhecendo aonde está a perturbação, o problema. Eu não gosto muito de dizer problema, mas aonde está essa perturbação, essa interrupção, tá? Nós vamos trabalhar com o tarô do reino oculto, é? Então tá, vamos lá. Onde ele está? Aqui. Tarô do reino oculto. Fala para nós quais são as energias. A jornada ao reino oculto, eu acho que é isso. Quais são as energias, signos de terra, touro, virgem, capricórnio. Fala para nós, tarô, quais são as energias. Signos de terra, touro, virgem, capricórnio. Precisa pausar aqui, a mente está muito acelerada, tá? Talvez um imediatismo muito grande aqui e eu estou precisando parar um pouquinho. Parar para me ouvir. Fala para nós. Signos de terra, touro, virgem, capricórnio. Uma impaciência pode estar gerando aqui uma raiva, tá? Uma frustração por falta de paciência com vocês mesmos. Que vocês não estão entendendo onde é que está a limitação. Por isso a meditação, tá? Fala para nós quais são as energias. O louco? Não. A estrela. Olha a expansão, o sucesso, a evolução. Tem algo de muito brilho aqui. Sucesso, brilho, expansão, evolução, esperança. Eu achei que era a carta do louco. Uau, outro arcano maior, a força, a essência, a autenticidade, a originalidade. Uau! Aqui tem um projeto, tem algo muito expressivo aqui, tá? Tem algo grande, tem algo que só vocês sabem fazer aqui.
É algo diferenciado, tá? Olha, outro arcano maior, a Imperatriz. Mas vocês precisam se planejar melhor, nutrir-se melhor. Aqui pode estar havendo uma briga interna com a tua autenticidade, com a tua originalidade. Pode haver, não é uma briga, talvez um conflito em como alimentar melhor a tua originalidade, a tua autenticidade, tá? Olhar, planejar, tentar administrar melhor. Talvez aqui seja um projeto que eu queira fazer sozinho e eu tenha que abrir espaço para outras pessoas, ou eu esteja abrindo espaço para outras pessoas que estão aí me perturbando e está na hora de eu parar, meditar, me concentrar, focar de uma forma solitária aqui. Interessante a leitura. Um 3 de ouros, ó, o trabalho em equipe, tá? Aí vocês pegam como vocês entendem, porque aqui a Imperatriz fala da autonutrição, e aqui tem o trabalho em equipe. Forjando. Talvez vocês estejam deixando um terceiro elemento aqui tirar o foco de vocês, sabe? Tipo, vou dar um exemplo e vocês vão ter que adaptar a realidade de vocês, tá? Eu tô ali focado no meu trabalho, fazendo um planejamento, investindo, né, focando ali, e de repente toco o celular, eu largo tudo e vou atender o celular. Sabe? Eu deixo um terceiro elemento me tirar do meu foco. E aí eu paro de nutrir, eu já perco o fio da meada, entende? E tá na hora de focar melhor aqui. Engraçado, para mim aqui também vem uma outra situação, tá? E aí vocês precisam adaptar. Um cavaleiro de copas. Uma mãe, uma irmã, uma esposa, uma mãe dos filhos aqui. Eu preciso dizer, né? Não tem como não falar isso. Essa pessoa pode estar sendo uma pedra de tropeço aqui para vocês, tá? Tirando o foco, porque dependendo da situação aqui, eu vou brilhar, eu vou expandir, tem uma estrela aqui, tem algo muito grande, tem algo muito original, muito autêntico. E é ruim dizer isso, sabe? Mas às vezes num relacionamento uma pessoa tem medo de perder a outra, num relacionamento uma tem ciúmes da outra. E as formas de expressar isso vêm no atrapalho, tá? Então é preciso olhar. E não precisa terminar casamento, brigar com mãe, nada. É só colocar os limites saudáveis aqui para que vocês tenham o espaço de individualidade de vocês para focar, tá? Outra coisa, uma pessoa, né, feminina, ou pode ser um homem com um lado feminino mais acentuado, tá? Essa pessoa estar sempre desacreditando vocês da autenticidade, da originalidade de vocês, por vocês estarem bolando algo muito diferente, fora da caixa. Essa pessoa pode dar alguns pitacos aqui que estejam interferindo, minando e diminuindo o aspecto, a autenticidade, a originalidade, o brilho essencial da coisa aqui, tá? Eu diria ainda, pode ser alguma coisa que vocês já lá no passado pegaram e largaram, tá? Ou isso aqui é uma coisa que vem ganhando uma maturidade ao longo do tempo, tá? Mas é uma coisa que já está aí na mão de vocês, já faz parte aí, já tem, tá? Isso não é uma coisa nova. Então, presta atenção no que tem aí de projeto guardado na gaveta, tá? Era isso que eu queria dizer. Cavaleiro de Copas. Pode ser que uma mãe, uma irmã, a mãe dos filhos tenha uma amorosidade, uma coisa e eu não consiga estabelecer os limites saudáveis, tá?
Porque o cavaleiro de copas é aquele que quer entregar o amor, é aquele amoroso, é aquele que está ali falando de sentimentos, de emoção, sabe? E aí a emoção está sendo mais forte que a tua autenticidade, está sendo mais forte que o teu foco, está sendo mais forte, entende? Então aqui dosar um pouco melhor as coisas. Aqui eu tenho um 10 de ouros e vocês vão chegar lá, hein? Aqui tem uma questão com família também, hein? Uma rainha de paus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui pode ter uma outra pessoa que vocês estão escondendo, tá? Aqui pode ter uma outra pessoa que não seja a mãe dos filhos, que não seja essa situação, que seja um terceiro elemento, uma outra pessoa, um relacionamento extraconjugal que esteja manipulando essa energia para vocês não atingirem o sucesso, tá? Vocês têm tudo para colher aqui esse 10 de ouros, para chegar na plenitude, mas tem alguns atrapalhos aqui, tá? E tem a ver com o emocional. Esse aqui, e o hierofante, e o diabo, não é o mago. Tem manipulação de energia aqui, tá? Não tem como dizer que não. E vem de alguma questão emocional aí. Aí vocês vão ter que ver com quem vocês estão envolvidos de uma forma inocente, romantizando uma situação dentro de uma bolha e permitindo que essa pessoa manipule a energia e queira prender vocês aqui num relacionamento, tá? Muitos arcanos maiores, ó a roda da fortuna, muitos arcanos maiores aqui. Vocês têm um sucesso para atingir aqui, tá? As coisas estão aí, muitos arcanos maiores aqui. O universo está te trazendo essa dinâmica para que tu te supere, para que tu consiga provar para ti mesmo o teu valor aqui, mas talvez tu fique romantizando, fique preso em circunstâncias aqui, pessoas, família também pode muito aqui, tá? Família fala alto aqui, porque o 10 de ouros para mim também é família, tá? O fato é que tem uma coisa fora do projeto de vocês, é vocês o projeto de vocês, e tem um terceiro elemento aqui que não está colaborando. E aí vocês precisam estabelecer limites saudáveis ou cortar, né? Porque ali a gente tem a morte, a gente tem as transformações, a gente tem uma desconfiança. Então, eu acredito aqui que vocês saibam de quem se trata, tá? Quanta informação. É um projeto importante aqui que vocês têm, hein? É para atingir muita gente. Arquétipos, de que forma colabora com essa leitura? Outra coisa que veio aqui. Aí deu dor de cabeça. Uma pessoa com medo de perder vocês. E aí já está gerando atrito e desconfiança e aí sabe aquelas histórias, então tu não me ama mais, então e tu te deixar perder nessa romantização, nesse espaço, nesse entendimento pobre, miserável, é assim que eles estão trazendo, tá? E deixar de fazer o que tu veio fazer em prol do todo, tá? Porque esse projeto de vocês, ele abarca, ele envolve muita gente, tá? Apesar de vocês fazerem um trabalho solitário, deveria ser solitário, ou no máximo uma coisa bem familiar, íntima, tá? Tá transbordando, e o transbordar aí tá dando problema, tá? Talvez aqui o problema maior não seja a mãe dos filhos, a mãe ou uma irmã muito próxima, tá? Pode sim, não descarta essa possibilidade, porque está perto do 3 de ouros. Mas eu acredito que tenha mais a ver com uma bruxa ali, porque a bruxa do tarot tá ali, né?
A bruxa e o mago ali é bucha. Essa pessoa também pode ser alguém aí a qual tu já quis fazer uma associação não amorosa de trabalho e já não deu certo, e essa pessoa ainda não desistiu ou está no boicote aqui, tá? A lágrima, as mágoas, as dores, os traumas, bem virado aqui, precisando superar. Tem muita superação aqui, tá? Aqui é um teste de fogo, eu diria para vocês saberem o valor de vocês, para vocês acreditarem que vocês são capazes de superar, de renascer, de se autonutrir. A Imperatriz está no meio do jogo, a autonutrição aqui. Tem que ter um pouco de cuidado com a imaturidade, tá? Com a romantização, com as bolhas que a gente cria, sabe? E ao invés de expandir, ficar muito restrito, muito limitado. O peregrino. Não dá, não sei, não posso, não consigo, não é para mim, eu sou excluído, eu sou rejeitado, eu fui abandonado. E essas coisas aqui, elas precisam ser vencidas, superadas, tá? Não tem mais espaço para isso aqui. É preciso mais maturidade. Se autonutrir sem depender. Lembra que eu disse lá no início? Sem depender do outro. Quando eu olho aqui, traumas, dores, tô no outro, né? Romantizando dores. E quando eu estou excluído, rejeitado, também estou no outro. Então está na hora de se autonutrir aqui e abandonar essas dinâmicas, tá? Quanta informação, gente. Mais uma para nós, signos de terra, touro, virgem, capricórnio. De que forma os arquétipos colaboram com a nossa leitura. E eu preciso dizer também uma outra coisa aqui, que veio agora, né? Com o mago e a bruxa ali. Vocês mesmos podem ser os manipuladores da coisa aqui, tá? Então prestem atenção aí de que forma vocês estão manipulando as coisas. Com essas cartas aqui, eu mesmo posso estar manipulando a energia, e não significa fazer trabalho, macumba, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, né? A energia, a gente começa a manipulação dela através da nossa intenção. Então, talvez eu tenha a intenção de pular fora de uma situação, talvez algo não esteja me servindo mais e eu já estou manipulando as coisas e não estou me sentindo capaz de ir adiante, porque tem gente aqui que eu vou deixar para trás, tem gente que eu não quero mais, tá? Então, vocês podem aqui ser os manipuladores de energia, não necessariamente seja uma pessoa. Mas podem estar fazendo isso por causa de uma pessoa, por causa de uma situação, entendeu? Inclusive que está tirando o foco de vocês aqui. A cura. Aqui tem que superar, tá? Aqui é a superação. O universo está te trazendo dinâmicas para te desenvolver um projeto que vai encher os teus olhos, mas a intenção toda aqui é de cura, tá? É de autossuperação, de autonutrição, de romper com a bolha, tá? Talvez seja interessante vocês buscarem algum tipo de ajuda para fazer isso também. A chama, a energia vital. Colocar a energia com paixão nas coisas, né? De forma apaixonada, fazer para fazer a coisa acontecer. Não é o dar um passo e pensar, e agora? Né? O que vai acontecer com aquela pessoa, com o meu relacionamento? Focar naquilo que de fato se quer aqui, né? Aqui já pode ter perdido muitas oportunidades de concretizar algo, de fazer algo grande, de atingir um objetivo maior, né? Inclusive na tua cura,
romantizando situações por falta de maturidade aqui, tá? Outra coisa que pode atrapalhar aqui vocês é o imediatismo. Ansiedade, imediatismo. Poxa. Ai, deu sono aqui. Uma coisa pesada aqui. A falta de vitalidade. Sugiro a vocês agora aqui buscar fazer um check-up aí, ver como é que estão as vitaminas, as coisas, como é que tá o corpo, tá? Se essa falta de vitalidade não tem a ver com falta de vitamina, com uma má alimentação, que esteja te deixando cansado, com sono, tá? Nossa, mãe. Uma pessoa careca. Um homem careca. Olha a Imperatriz de novo. Criatividade. Hora de se autonutrir. Hora de planejar. De gestar aquilo que eu quero. Usar da criatividade. Poder pessoal, plexo solar, o que eu posso e o que eu não posso, né? Talvez tenham algumas limitações aí que é preciso olhar, reavaliar, entender, perceber. E tem um controle aqui. Rei de espadas, é preciso trazer uma verdade e fazer um corte. E lá eu já tenho a morte falando de um corte. Tá na hora de eu parar de romantizar as situações aqui, principalmente as dores, ou até fantasiar situações. Lembra da idealização? Pois é. E usar mais da racionalidade aqui, tomar de fato o controle da coisa, das dores, das mágoas, dos traumas, e é isso aí mesmo. Tá aqui o peso. E deixar ir. Tá na hora de cortar aqui. Para trazer uma gestação, um planejamento, uma coisa mais saudável aqui. Sem trazer expressão de mágoa, de trauma, de dor, de ressentimento. E ó, o louco. Eu chamei ele lá e ele veio aqui. De novo, né, arcanos maiores. O louco. Soltar as crenças e se jogar numa situação aqui. Aqui vocês têm que entrar de cabeça numa situação que vocês querem, tá? Deixar ir as mágoas, os traumas, as dores, os ressentimentos. Pode ser um projeto, como pode ser um relacionamento, né? Talvez eu tenha um relacionamento com uma pessoa que a coisa não tá indo aí, não sou merecedor, não dá, não é para mim, não consigo. Aí tem dor, aí tem mágoa, aí tem trauma. Tá na hora de soltar tudo isso e abraçar isso aí de verdade, de fato, né? E fazer a coisa acontecer. Parar de ficar romantizando dores e tomar o controle da situação aqui e se permitir nutrir o relacionamento, nutrir o projeto, sabe? Do que ficar romantizando dores aqui. Ó, a intensidade. Botar força, tá faltando vitalidade aqui, tá? Tá faltando comprometimento. Tá faltando energia. Eu sugiro novamente aqui, tá? Com a cura aqui, a busca aí de um médico, tá? Para dar uma olhada aí como é que está o corpo físico aqui, se não tem alguma coisa desregulada aí, que esteja mexendo com a vitalidade de vocês. E a luta. Olha os castelos nas nuvens, olha as idealizações aqui, brigando, lutando por coisas que não tem nada a ver. Tá perdendo tempo aqui com determinadas coisas que não fazem sentido, tá? Anjos do romance, de que forma colaboram com a leitura? Signos de terra, touro, virgem, capricórnio, fala para nós quais são as energias. Eita.
Engajamento, ó, pode ser um relacionamento aqui mesmo, ó, um projeto. Subindo um nível, se permitindo se comprometer para enganjar a coisa de fato e de verdade, sem tanto controle. Controle nos fala de medo, né? E aqui eu preciso deixar ir. Então, sem tanto controle, sem tanta frieza, sem tanta... Tem que ter cuidado aqui, tá? A racionalidade, ela é importante, mas não em excesso, tá? Uma falsa moralidade aqui precisa ser cortada, podada, tá? Crueldade, essas coisas aqui. E aqui tem uma decepção, ó, o uso de máscaras. E eu preciso dizer para vocês que vocês precisam avaliar se essas máscaras não são de vocês mesmos. Se eu não estou envolvido com outras situações, mascarando a verdade, né? De repente eu tenho um relacionamento e eu não estou mais afim desse relacionamento, eu estou afim de outra pessoa que eu estou escondendo lá. E aí, tá na hora de me enganjar nisso de verdade, com vontade de fazer a coisa acontecer, ou eu vou continuar mascarando? Adaptem a realidade de vocês aí. Tá num relacionamento, já não se sente mais interessado, capaz, né? E aí tem uma outra coisa que está despertando ali, e eu vou ficar romantizando, viajando, e a coisa não rola, não entende? Make the offer. Um grande amor vale a pena dar os passos que você está sendo guiado a dar. Faça um esforço. Eu acho que vocês têm um outro relacionamento, uma outra pessoa que está oculta e que vocês não estão se sentindo capazes aqui de fazer uma escolha. Sentimentos verdadeiros, sentimentos românticos. Faça um gesto romântico, né? Explore. Seus sentimentos são reais. Aqui tu está escondendo um sentimento real, uma verdade, tá? Em relação às emoções aqui. E talvez isso aí esteja te atrapalhando a prosperidade, o desenvolvimento, a abundância, a criação, a criatividade, o trabalho, as finanças. É preciso aqui entender para que lado eu estou indo, né? Soltar esse monte de limitação, de crença, de verdades absolutas. Madame Dora, de que forma colabora com a leitura? Fala para nós quais são as energias, uma só. Signos de terra, touro, virgem, capricórnio. Humberto Esperto. Não tente ser racional com pessoas irracionais. Você está envolvido com alguém que está se comportando de maneira irracional. Pare de esperar um relacionamento normal com essa pessoa. Ela inverte continuamente o campo do jogo e muda as regras. Você está cansado de nunca saber onde é o seu lugar, e a razão disso é uma perda de tempo. Há peixes mais saudáveis no mar, um deles espera por você mar adentro. Então não é a hora de resolver problemas nem dar sermões. Ouça a sabedoria de Humberto Esperto. A coisa mais esperta e sábia a se fazer é entrar em contato com a sua própria sabedoria. Tu já sabe o caminho que tu quer, mas tem uma resistência aqui, né? Tem uma negação. Vamos ver de que forma os guardiões da sabedoria vêm finalizar a leitura para os signos de terra, touro, virgem, capricórnio, 64 faces dos guardiões da sabedoria, de que forma colaboram com a leitura para os signos de terra, touro, virgem, capricórnio, para fechar essa leitura, a orientação. E lá é a orientação também, no tarô do Osho, essa carta é a orientação. E eu diria aqui para vocês que tem a ver com
as escolhas. Sabe a história da meditação que eu falei? Pois é. Talvez seja isso, buscar a tua voz interior aqui, o teu interior, para saber o que tu tá querendo fazer da vida aí. Te orientar, te situar, tá? Para saber qual é o caminho que tu vai tomar, é a escolha. Aí tem a ver com sentimento aqui, tá? E aqui o que eu tenho? O dinamismo. Ó, de novo a falta de energia, né? O dinamismo de eu colocar força nas coisas de uma forma mais orientada, mais focada, mais, né, direcionada, né, com força, com vontade, com determinação. Tá certo, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero ter ajudado, que a gente consiga trabalhar essas energias para entregar o melhor de nós. E não é entregar o melhor de nós para o outro, mas sim entregar o melhor de nós a nós mesmos a cada dia. Tem alguma coisa na garganta aqui, na fala, na comunicação. Dá uma olhadinha aí, né? Não sei como é que funciona muito bem isso, a tireoide. A garganta aqui. Tá certo? Gratidão infinita.